E muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Festa do Chá com seu 15º, não, 16º episódio, com tudo o que aconteceu nessa 16ª rodada de Premier League. Estamos aqui de volta. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Leonardo Lopes. Fala, Vargas, como é que você tá? Estamos aí para mais uma rodadinha de Premier League, 16ª, campeonato chegando ao fim do primeiro turno, mas com muita coisa para a gente conversar hoje. Esse campeonato tá bem embolado aí, com principalmente 3 times ali na ponta da tabela. Quem sabe brigando por esse título. Muito bem, Leonardo. Então vamos começar já falando de Chelsea e Everton, que o Chelsea conseguiu vencer o Everton por 2-0 ali. E foi um jogo muito bom da equipe do Chelsea, eu achei, cara. Voltou a vencer, convencendo ali e já dá os seus pulinhos ali no campeonato. Cole Palmer, sentiu frio aqui, ó. Quando você faz gol, você comemora sentindo frio, o frio de Sorocaba, Leonardo, ou não? Cara, ultimamente é difícil ter frio em Sorocaba, né? Nesse momento está um calor assim inacreditável. Mas grande vitória do Chelsea, acho que precisava, né, dessa boa vitória após a derrota para o Leeds na rodada anterior, antes dessa, não é anterior, é antes da anterior, que foi um resultado ali bem negativo para a equipe do Chelsea. Então precisava dar uma resposta interessante e deu, não só nesse jogo, mas também porque na rodada passada empatou com o Bournemouth, né, por 0-0. Então, acaba vencendo o Everton aqui, vencendo até de maneira tranquila, assim, no jogo não foi um espetáculo, né, não foi aquele puro divertimento, mas foi um jogo seguro da equipe do Chelsea. O Chelsea abre o placar com o Palmer, e é legal falar do Palmer, né, o Palmer que tá voltando, né, voltou para a Premier League, acho que jogou no meio de semana pela Champions League, se não estou enganado, e volta agora para... Acho que ele jogou até contra o Bournemouth, na verdade. Ele entrou alguns minutos, mas agora voltando como titular, e sendo importante, né? Sendo esse cara que é o grande jogador desse Chelsea, né? Desse Chelsea do Maresca, o grande nome é Cole Palmer. E ele volta bem, faz um gol, um bonito gol, uma triangulação ali do Chelsea, ele sai na cara do Pickford e faz o 1-0. E o Chelsea passa a controlar o jogo ali. O Everton não leva tanto perigo assim, não tem grandes chances durante a partida. E ainda no primeiro tempo, no finalzinho ali, o Malo Gusto, ele que deu assistência pro Palmer no primeiro gol, aproveita e faz o 2-0 ali para dar uma tranquilidade pro jogo se acalmar e o Chelsea vencer, passar o segundo tempo ali bem tranquilo. Poderia ter feito até mais gols, acho que o Garnacho principalmente tem ali duas chances bem claras, né? A primeira até estava 0-0, que ele dribla o Pickford e acaba chutando para fora. A segunda, já no segundo tempo, ele sai cara a cara com o goleiro e acaba isolando. Mas, então, Garnacho eu acho que é o ponto negativo, mas um jogo abaixo. João Pedro também abaixo de novo, assim, João Pedro não tá bem, né? Começou muito bem, mas neste momento vive uma fase abaixo aí na equipe do Chelsea. Mas, no mais, cara, assim, um Chelsea que foi tranquilo. Precisava vencer, venceu, convenceu, porque não jogou mal, jogou bem. É verdade que o Everton não levou tanto perigo, mas vitória importante para o Chelsea aí, que mantém os 6 pontos de diferença para a equipe do Arsenal, né? Está em quarto lugar com 28, o Arsenal com 36 é o líder. Essa diferença que já foi muito menor, né? Já foi de 3 pontos apenas. Agora fica aí a 2 joguinhos, 6 pontos pro grande líder. Perfeito. Só detalhando aqui, com essa vitória, a equipe do Chelsea está na quarta colocação com 28 pontos. E com essa derrota, a equipe do Everton fica na nona colocação com 24. Próximo jogo da rodada foi a vitória do Liverpool sobre o Brighton por 2-0 e a volta de Salah. Toda aquele rumor, aquelas histórias estrondorosas que nenhum torcedor do Liverpool gostaria de ouvir. Parece que deu fim? Será que não? Ou só foi uma cortina de fumaça? Lembrando que alguns jogadores africanos vão para a Copa Nações, né? Copa das Nações lá da África, correto, Leonardo? Correto, né? Copa Africana de Nações. Copa Africana de Nações, então vamos ver o que acontece nesses próximos capítulos de Salah no Liverpool. Será que sai? Será que fica? Lembrando que temos janela de transferências em janeiro. Pegar os números desse jogo aqui, Ekitike, ao 1 minuto de jogo, abriu o placar, e depois aos 60 minutos, com assistência de Salah, fechou ali, deu os números finais da partida. Grande temporada do francês, hein? Chutes, foram 18 finalizações da equipe do Liverpool, apenas 5 no gol. Já do lado do Brighton foram 14 finalizações, uma só no gol. O jogo foi muito laicado. Teve hora que tava 11 finalizações, 6 do Brighton, apenas 5 do Liverpool.
para a gente ter uma noção do que foi esse primeiro tempo aí. Posse de bola, 51% de posse de bola para a equipe do Brighton, 49% de posse de bola para a equipe do Liverpool. Com essa vitória, o Liverpool vai para a 7ª colocação com 26 pontos. E com a derrota, o Brighton fica na 10ª colocação com 23. Leonardo, e aí? Essas especulações aí da equipe do Liverpool, o que falar sobre Salah, voltou a jogar, né? Parece que tinha até história dele, que ele pediu para a mãe dele assistir o jogo, que poderia ser o último jogo dele com o Liverpool. E aí, você que tem essa noção maior do Liverpool, o que fala do jogo e sobre essas histórias de Salah? Cara, o Salah ficou fora do jogo de meio de semana contra a Inter de Milão, né? O Liverpool fez um jogo fez um bom jogo contra a Inter no meio de semana. O Salah não foi nem relacionado, venceu por 1-0 com o gol do Szoboszlai de pênalti. Poderia ter saído com outro resultado, a Inter teve lá suas chances, mas o Liverpool fez um jogo no mais seguro lá e conseguiu uma vitória importante, né? O Liverpool nesse momento está em nono, se eu não estou enganado, na Champions League, só 8 vão direto para as oitavas, então era importante a vitória. E aí, para esse jogo aqui, depois de toda aquela polêmica que a gente falou na semana passada, após o Salah ficar 3 jogos consecutivos no banco e em 2 deles nem entrar em campo, e aí ele chutou o balde, falou um monte de coisa. Ele aparentemente houve uma conversa, né, entre o Slot e o Salah. Aparentemente não, né? O Slot falou isso, que houve uma conversa, e para ele tá zerado, já é águas passadas, ele deu um fim a essa história. Aparentemente se resolveram, foi uma conversa produtiva, ao que se sabe. O Salah começa no banco, esse jogo contra o Brighton. O Joe Gomes acaba se lesionando ainda no primeiro tempo, ali com 20 e pouquinhos minutos. O Salah entra no lugar do Joe Gomes, o Szoboszlai vai fazer lateral e o Salah entra na ponta. Então, acho que não imaginava-se que jogasse tanto, né, como jogou, porque entrou logo no começo do jogo. Mas importante, né, cara? Voltando, ele é o grande nome do Liverpool, ele é o grande nome recente da história do Liverpool. Acho que é um dos maiores ídolos da história do Liverpool. O torcedor ficou muito dividido, acredito eu, assim, porque o torcedor ainda mantém um carinho muito grande pelo Slot, mesmo com essa temporada tão negativa, muito por conta da Premier League do ano passado. Mas para o Salah nem se fala, né? O Salah é o grande herói desse torcedor do Liverpool nos últimos anos. Então ficou difícil a relação. Músicas foram cantadas para Slot e para Salah a todo momento. Assim, claramente mostrando que a torcida quer a união, não quer essa divisão, e não tá do lado de ninguém, ela quer que os dois se unam. E aparentemente vai dar certo, assim, pelo menos foi o que eu entendi. Obviamente não teve nada exagerado, nenhum abraço, nem nada disso. Mas parece que é uma história que vem sendo resolvida. O Salah agora sai para a Copa Africana de Nações. Depende de quanto tempo o Egito vai ficar na competição, né? Mas se chegar até final dia 18 de janeiro, então é um longo tempo, é um período bem grande. Mas, caso caia, por exemplo, na fase de grupos, que é bem improvável, já que o Egito é uma das grandes forças aí do futebol africano, ele já volta antes de 2026. Então, tem que ver como é que vai ser a campanha do Egípcios. Mas, além de tudo isso, e acho que mais importante até, é um Salah que jogou bem, cara. Assim, a gente via o banco do Salah, ele era justificável. Essa sequência no banco de reservas, ela tinha um motivo. Era um Salah baixo, era um Salah que estava muito mal. E estava comprometendo o time, querendo ou não. Então, o Slot agiu certo, na minha visão, nesse sentido. E aí, quando ele vem para esse jogo aqui, ele joga bem, cara. Assim, longe de ser aquele Salah brilhante que a gente viu na temporada passada, mas um Salah muito mais participativo, muito mais muito mais levando perigo à equipe do Brighton, com aquela sua característica do 1 contra 1. Ele podia ter saído com gols aqui, mas acabou não fazendo, sai com uma assistência, um bonito cruzamento de escanteio para o Ekitike. Ele teve algumas oportunidades, acabou não aproveitando. O Chiesa dá uma bola para ele fazer o 3-0 ali, matar o jogo, mas ele acaba chutando por cima do gol. O Chiesa, inclusive, tem que se valorizar o Federico Chiesa nesse time do Liverpool, porque eu falo que ele precisa de mais minutos o tempo inteiro e acho que é verdade. E aqui nesse jogo ele entra ali faltando 10 minutos para acabar, tem uma chance clara de fazer um gol. Se ele chutasse, provavelmente seria gol, mas ele procura o Salah, que estava ali posicionado para fazer esse gol, né, para dar essa alegria para o Salah acaba errando. Mas eu acho que tem que ser valorizado o Federico Chiesa. No mais de Salah, isso. Eu acho que agora ele vai para a Copa Africana, vai viver lá com o Egito e aparentemente volta. Assim. Eu não acredito que o Liverpool vai vender, não acredito que ele vai forçar uma saída, mas eu acredito que não tenha sido um encerramento. Então acho que ele vai jogar lá pelo Egito, vai voltar, as coisas não sei se estarão melhores, se o Liverpool ainda estará nessa crise, mas eu espero que tudo se resolva e que fique bom para os dois lados.
sobre o restante do time, acho que foi um bom jogo, assim, você falou bem, um jogo muito equilibrado, cara. O Brighton é um bom time, assim, é muito difícil vencer o Brighton. O Brighton teve boas chances ali, parou e muitas vezes no Alisson. O Alisson fez um grande jogo. Grande jogo do Wirtz também, cara. Legal falar isso aí. O Wirtz bem participativo no jogo, trabalhando bem, triangulando com os meias, com o Szoboszlai, com o Gravenberch, com o McAllister. Até com o Curtis Jones, que sempre é abaixo de todo mundo, e dessa vez foi de novo. Mas o Curtis Jones que fez ali foi um pouquinho acima do que ele vinha sendo. Jogo legal do Liverpool, cara. Contra um adversário difícil. Se você pega um time que tomou 4 do PSV em casa, que tomou 3 do Forest em casa, que são times inferiores, ao meu ver, ao Brighton, você enfrentar um time dessa magnitude, assim, obviamente não é um grande time, não é um Big Six, mas o Brighton é um time que, além de ser constante durante várias temporadas, esse ano também vem fazendo um campeonato minimamente legal. Então é uma vitória bacana, sem sofrer tanto assim. Sofre, evidentemente, eu falei que o Alisson fez boas defesas, mas sem sofrer gols, que é importante para essa defesa que vem sofrendo tanto nessa temporada. Então consegue um clean sheet aí. E que sair com esses 3 pontos muito importantes, né? Porque são agora. Era sexto, né? O United jogou agora, a gente vai falar daqui a pouquinho. Acabou ficando na 7ª colocação, mas são aí pouco. O Liverpool tem 26, né? São 2 pontos do Chelsea, que é G4. Acho que pensar em título não é utopia para o torcedor nesse momento. Mas pensando em Champions League, são apenas 2 pontinhos. Boa vitória, destacar também a Kitike, né, cara? Contratação, sim. Se todo mundo esperava do Isaac, quem tá entregando aí. Jogando demais. Quem tá entregando é a Kitike, cara. Assim, realmente a contratação do Liverpool em 2025-26 não é Wirtz, não é Isaac, é Hugo Kitike. É o grande nome desse time aí depois do Szoboszlai. Cara, falando um pouquinho do Liverpool também, pensar em título eu já não acredito muito, porque vendo o que foi o jogo, quando temporadas passadas aí, o Liverpool sempre se sobressaía contra os times ali, né? Brighton, Bournemouth, mas nessa temporada que tá oscilando demais. Então, se a gente for cravar, não, agora o Liverpool acordou o gigante, esquece. Não tem como. Porque vai que na próxima rodada, contra quem que é? Tem aí, rapidão, Leonardo? O do Tottenham fora. Tottenham fora. É que Tottenham também é... Exato. As 3 rodadas próximas do Liverpool são acessíveis. Porque você enfrenta o Tottenham fora, enfrenta o Wolverhampton em casa e enfrenta o Leeds em casa. Então você enfrenta 2 times brigando para não cair em casa e o Tottenham, que é, um negócio assim, brigar com o futebol. O Tottenham briga com o futebol, né? Então, são 3 rodadas em teorias acessíveis. Mas pensa bem, ó, já que a gente tá falando de uma temporada que chegou ao ponto de, em 12 partidas, você ganhar 6 e perder 6, né? Ou você ganha ou você perde, oscila demais. Sua zaga, que não costuma falhar, que o Van Dijk é um dos principais zagueiros do mundo. O Konaté, depois que se iludiu que ia pro Real Madrid, parou de jogar futebol, né? Então, nessas oscilações aí de ganha, perde, vai que num jogo contra o Wolverhampton, que tá numa crise danada, que a gente vai falar daqui a pouco, vai que pode dar uma zebraça se o Wolverhampton ganhar. Não é impossível com essas oscilações do Liverpool. Lógico, o Liverpool tem grande chance de vencer e tem time para isso. Mas com essas oscilações aí, eu não colocaria minha mão no fogo. E acho que se alguém for pensar, não, agora o Liverpool acordou, o título pode vir, são só 10 pontos. Cara, essa temporada do Liverpool, não tá sendo legal. Acho bem provável. Bem provável. Se a gente tá falando em crise no Liverpool, o que falar de Wolverhampton, que em 16 partidas não ganhou nenhuma, mas parecia que ia vir um empate aí nos últimos momentos ali, mas estamos falando de Arsenal, o líder do campeonato, acabou vencendo por 2-1. Muito se fala que foi gol do Gabriel Jesus ali no último lance, mas não foi contra. Vamos pegar os números do jogo aqui então, ó. Depois da moto passar aqui. E, Leonardo, detalhe bem engraçado aqui, que o Arsenal não marcou nenhum gol nesse jogo, né? Exatamente. O Arsenal ganhou. Mas como assim não ganhou, Vargas? O John Stones. Cara, mas aquele gol ali, poderia ter dado gol ali pro Saka, né? Não tem como, né, Vargas? A bola ia sair. A bola bate na trave e ia sair. Eu acho que quando o lance foi tão bonito assim, tem que dar o gol pro cara. Né? O Saka cobrou escanteio, a bola bateu no travessão, na trave, nas costas do John Stones, goleiro do Wolverhampton, e abriu o placar. Nos 90 minutos, Tolu Arokodare, aos 90 minutos, desviou o chute de cabeça, empatando o jogo para o Wolverhampton, mas
No último lance, Mosqueira estava moscando e cabeceou para dentro ali. Muito se fala que foi o gol do Gabriel Jesus, mas não foi. Gabriel Jesus voltando aí depois de 11 meses parado, né? Voltou na Champions League também. Muito bom ver esse brasileiro jogando. O Gabriel Jesus joga demais, cara. Bom, artilheiro do meu time no FIFA, viu, Leonardo? Joga pra caramba, é muito bom ver o Gabriel Jesus voltando aí jogar na equipe do Arsenal. Estatística do jogo: 17 chutes para a equipe do Arsenal, apenas 5 no gol. Um detalhe importante, talvez, Leonardo, eu que estou sempre pegando no pé do Gyökeres, 5 toques na bola no primeiro tempo. Oh. Tá bom para você? Não. Aos 60 minutos, depois de 1 hora, ele foi dar sua primeira finalização no jogo. No total de 2 no jogo todo. Dessas 17, 5 apenas no gol. E foi 70% de posse de bola para o Arsenal. Massacre. Já o Wolverhampton, 3 chutes no gol, apenas 2 foram na meta ali do goleiro Alisson e 30% de posse de bola. Com essa vitória, a equipe do Arsenal continua na primeira colocação, agora com 36 pontos. E com essa derrota, o Wolverhampton, cara, é esperar a Championship vir, porque já tá com uma força gigantesca para jogar a segunda divisão, né, Leonardo? É isso aí. O nosso Arsenal, cara, não fez um bom jogo, tá? Eu acho que o Arsenal jogou abaixo do que a gente está acostumado a ver. Ele colocou a régua lá em cima, então, né, quem somos nós? Acho que a gente vai cobrar por isso. As estatísticas, elas, não diria que nem que são mentirosas, porque é o Wolverhampton, você dá 17 chutes no gol contra o Wolverhampton, acaba sendo normal, tá todo mundo fazendo isso. Mas foram apenas 5 desses em direção ao gol. E, cara, um Arsenal que ele teve as suas oportunidades, criou algumas chances, mas fez um jogo abaixo do que a gente está acostumado a ver. Os 2 gols eles saem contra, isso não é por acaso, cara. As chances que o Arsenal teve bola na trave, teve algumas boas defesas do goleiro do Wolverhampton, o John Stone, mas o Arsenal poderia ter aproveitado melhor as suas oportunidades e poderia ter criado muito mais. Esses 17 chutes ao gol, ele engana um pouquinho. Então, acho que é uma vitória até meio culposa nesse sentido, porque você vence por 2-1, um time que é muito limitado, muito fraco, todo mundo estava esperando um grande jogo do Arsenal, e a gente sabe que o Arsenal vem aqui de uma sequência onde tem empate com o Chelsea, vou até pegar aqui para não falar bobagem, mas é uma sequência, assim, é difícil falar negativa, né, para esse Arsenal que é tão forte, mas é uma sequência abaixo. A gente tem derrota pro Aston Villa, empate com o Chelsea, um pouco mais atrás tem empate com o Sunderland. Então, assim, é um comecinho de irregularidade que numa Premier League, a gente sabe, o Arsenal mesmo sabe, você não pode ter porque o Manchester City está no cangote. Então, evidentemente, o mais importante era vencer, porque você não pode perder ponto contra o Lanterna que tem 2 pontos no campeonato. E dito isso, o Arsenal foi lá, venceu, tudo certo. Melhor coisa que podia acontecer para o time. Mas o futebol ficou abaixo nesse jogo. Você falou bem do Gyökeres, assim, muito mal de novo, né? Tá começando a bater água na bunda aí, cara. Já era para estar rendendo muito mais, já era para estar entregando muito mais. Evidentemente teve lesões no meio do caminho, mas muito abaixo, cara. O Gabriel Jesus entrou muito bem contra o Bruges no meio de semana, e ontem de novo entrou bem, cara. Ontem não, sábado entrou bem de novo. Uhum. Fez um bom jogo ali, não fez o gol, é verdade, a bola bate no Mosqueira, o Mosqueira dá de cara na bola, e ela entra no gol. Mas o Gabriel Jesus tava ali, né, cara? Tava ali incomodando. Tá dando tudo errado pro Wolverhampton, né, cara? Porra. Exatamente. Tem como. É roteiro de time de segunda divisão já, cara, sabe? Cara. Mas exatamente. É um negócio inacreditável, assim. Terminando do Arsenal, eu acho que é isso. Um jogo abaixo, eu acho que o Arsenal tem muito potencial para muito mais. Acho não. O Arsenal tem potencial para muito mais. E acho que vai voltar, tá? Não acho que nossa, fazer tempestade, não. Mas tem que ficar um pouquinho atento e voltar a jogar o que já jogou. Cara, o Wolverhampton, cara, assim, eu sempre cito o Fred Caldeira aqui e acho que não tem como não citar, né? Uma das grandes coberturas de Premier League que a gente tem aí no Brasil. E vou citar de novo, porque eu vi um dado dele, cara. Cara, só um momento aqui, antes de você começar, você comentou aí sobre o Fred Caldeira aí. Não seria impossível a gente fazer um convite para ele participar de uma festa do Shaqui, né? Falar sobre a Premier League, né? Pô, já que verdade, ele faz poderia rolar, hein? Vamos tentar? Vamos, lógico. Dá pra tentar. Pô. Eu vi o vídeo dele hoje lá, ele tava falando que
acompanhou o time dele perdendo nos pênaltis. Fluminense, né? Mas aí é outro detalhe. Então, Fred, caso esse vídeo chega para você aí, que você acompanha a Premier League com mais empenho que a gente, lógico, pô, fica o convite aí, a gente vai tentar entrar em contato aí com você para participar de um Festa do Chá aqui, para a gente comentar sobre qualquer rodada da Premier League. Seria uma honra a equipe do Varane Sport receber Fred Caldeira aqui no programa, Leonardo. Vamos tentar depois, hein? Vamos tentar. Pô, seria uma honra, cara. Eu sou muito fã do Fred. É uma cobertura realmente incrível, assim, de Premier League. Na minha visão, é a melhor que a gente tem no Brasil. É independente, assim, né? Evidentemente, ele tem a TNT Sports, tanto o Brasil como o México, mas de maneira independente em YouTube, assim, eu acho que a dele é a melhor. Mas eu vi o dado dele, cara, que... E aí, eu talvez não quero me embananar aqui no que eu vou falar. Mas... Só antes também, desculpa de novo. Um detalhe curioso é que o Festa do Chá, e o nome do programa dele, se não me engano, é Fred Café, não é? Isso, Fred Café. Pô, ó, já dá uma liga aí, entendeu? Desculpa, Leonardo, pode. Não. Que nas 4 divisões principais da Inglaterra, primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão e quarta divisão, desde do início da liga, dos campeonatos ingleses, não é desde o início da Premier League, não, desde o início do campeonato inglês, lá 1800 e pouco, em nenhuma vez, nas 4 principais divisões, um time fez 2 pontos em 16 jogos. Então, olha o nível, olha o tamanho do feito do Wolverhampton. É um negócio realmente inacreditável, cara. E assim, a gente fica triste, porque é um time para isso? Sinceramente, Vargas, não é. A gente fala sempre de André e João Gomes aqui, que são grandíssimos jogadores e estão sofrendo nesse time, mas não é só isso, cara. O Larsen é um bom centroavante. O próprio Rueng, ele já mostrou que ele joga, que ele é um jogador muito útil. O Mosqueira, que fez o gol contra, cara, não é um jogador de jogar fora. O John Arias, e por aí vai, cara. Assim, é um time que não é para ter 2 pontos em 16 jogos. Assim, é realmente lamentável tudo que aconteceu com o Wolverhampton esse ano. E assim, não dá para dizer que não era de se esperar, né? Porque a temporada passada já foi bem fraca e o Vitor Pereira chegou e salvou. A temporada retrasada também já tinha sido ruim. Então, cara, é realmente abaixo. E é esperar, tentar melhorar no campeonato, mas acho que se salvar é improvável, e o Wolverhampton está caminhando aí a passos bem largos para a Championship de 2026, 2027. Ô, Leonardo, a gente está falando sobre o Wolverhampton, e eu estou tentando pegar aqui a classificação do... Pegar não, já estou aqui, ó. Estou tentando achar quando que foi a primeira vitória do Southampton na temporada passada, porque a equipe do Southampton, sabe, que é a minha equipe que eu torço, né? Teve apenas 2 vitórias na competição, tá? Então estou tentando ver aonde foi, ó, de 38 jogos, 2 vitórias, 6 empates e 30 derrotas, cara. Sabe o que é ficar irritado com todo jogo do Southampton? Eu consegui. Teve um jogo contra o Arsenal, que a gente começou ganhando. Eu já falei, pô, você vai perder, cara. Sabe? Se não confiar no time, tudo dá errado. É o que tá acontecendo com o Wolverhampton. Sei por experiência própria. Se eu não me engano, as 2 vitórias foi contra a equipe do Chelsea. Tá? O Southampton também perdi umas... Pô, o Southampton gosta de... Se você reclama muito da arbitragem aqui do Brasil, o gol do Memphis Depay foi de mão aí contra o Cruzeiro, os corintianos vêm, mas o gol do Lucas lá no ano retrasado foi de mão também. Mas tem VAR, tem para onde correr. Na Championship não tem, Leonardo. O Southampton perdeu de 2-1 pro Norwich com um gol de mão. A bola, sabe, lembra aquele lance do Henry, que ele domina a bola com a mão, sai o gol? Foi Irlanda? É Irlanda, não? Não lembro. Agora não vou lembrar. Acho que é França e Irlanda. Deixa eu ver aqui, ó. O Southampton perdeu pro Norwich e fora de casa. Cara, tava vindo bem, conseguiu empate ali aos 57 minutos, mas aos 61 minutos o Macama conseguiu tomar 2 gols do Macama, cara. Quem tomou 2 gols do Macama? Mas tudo bem. E o segundo gol foi de mão. Sabe? É incrível. Vocês reclamam de Campeonato Brasileiro, mas a Championship, que tem uma das maiores premiações aí nos playoffs,
não ter um VAR é sacanagem já, Leonardo. Já beirou o amadorismo já, sabe? Pô, mas tudo bem. Seguindo aqui, para falarmos de Crystal Palace e Manchester City, num jogo onde quem assistiu teve a certeza que o Palace ia ganhar do City. Porque o que o Nico ali, que tá substituindo o Rodri, jogou de, cara, uma das piores partidas que ele fez na vida dele. Foi bom. Errou passe, errou domínio, ia para frente, botava para trás, perdia a bola. Sabe, o Pino, né? Pino, Guilherme Pino. Cláudia Pina é do FIFA. Tô até sonhando com a Cláudia Pina fazendo gol de tudo quanto é jeito aqui. O gol que ele perdeu ali no começo do jogo, lógico, se a gente for pegar linha por linha ali, tava impedido. Mas vamos pegar aqui, ó. Crystal Palace 0, Manchester City 3. Aos 41 minutos, Erling Haaland. Que cruzamento do Matheus, hein? O Matheus Fernandes ali, hein? Matheus Fernandes é o que tava no seu tempo, tá lá. Só Hamilton deixa louco. Cara, que cruzamento. A bola fez mais. Parece que ele jogou com a mão. Ele falou, que Haaland faz, pelo amor de Deus. Haaland abriu o placar aos 41 minutos. No segundo tempo, Phil Foden, num chute rasteiro no cantinho do goleiro Henderson, fez 2-0. E aos 89, num contra-ataque que o Savinho pegou. Dava pro Savinho fazer aquele gol também, Leonardo. Dava. Lógico que dá. Mas quis driblar o goleiro, se embananou todo, foi pênalti. Haaland, que não tem nada a ver com isso, foi lá e fechou o placar 3-0. Baita vitória da equipe do City. No jogo difícil, o Crystal Palace era melhor. Por quê? Porque chutou mais, teve mais chances, bola na trave e tudo mais. Foram 14 chutes da equipe do Palace, sendo dessas 14, 4 no gol. E do Manchester City, 7 chutes ao total, sendo desses 7, 6 foram na meta do goleiro. Posse de bola, Manchester City 63% e 37% para a equipe do Crystal Palace. Com essa vitória, o Manchester City cola e cola muito. Apenas 2 pontos ali do líder Arsenal, com 34 pontos. Com essa derrota, o Crystal Palace fica na quinta posição, com 26 pontos ali, e embola tudo do quinto até o nono colocado, Leonardo. Vitória do City, hein? Cara, e assim, que vitória gigantesca, né? Vitória enorme. A gente fala aqui direto o quão difícil é ir ao Selhurst Park enfrentar o Crystal Palace. E, cara, sair com uma vitória desse jogo é fenomenal, assim, principalmente pelo que foi o jogo também, né? Você falou bem, o Palace foi. Não dá, é difícil falar isso com um 3-0 na nossa frente, mas, cara, o Palace foi melhor que o City, assim, em boa parte do jogo. No começo, principalmente, começa bastante agressivo ali, encurralando meio City, tem alguma chance, tem a saída errada do Nico Gonzalez, o Guilherme Pino perde o gol logo no começo, um gol que poderia ter mudado toda a configuração da partida, mas não sai, né? O Palace até cria outras oportunidades depois, para ali no Donnarumma, tem alguns desperdícios ali que também poderia ter concluído melhor. Mas, e aí, cara, é um City que vai se soltando, vai começando a gostar do jogo. E, cara, você tem ali na qualidade individual dos seus atletas um negócio que é realmente quase imparável, assim. Um errinho ali que teve foi do Chris Richards, se eu não estou enganado, tava marcando o Haaland. O Haaland foi esperto, se desvencilhou ali, ficou sozinho, cabeceou sem chance pro Dan Henderson, isso já no finalzinho do primeiro tempo, né? E aí, cara, você não pode bobear. Você faz um jogo bom, você tá jogando bem, você tá ali melhor que o Manchester City, mas você dá um vacilo, o Haaland não vai perdoar, cara. E ele foi lá, fez mais um gol. Já são... Você consegue até pegar aí pra mim, Vaz, por favor? Mas são 18 gols em 16 jogos, se eu não estou enganado, na Premier League. Deixa eu pegar aqui. Calma aí. É um negócio assim... São 17 gols na Premier League em 16 jogos. É isso, cara. Assim, isso porque a gente nem tá contando outras ligas e a Noruega, né? Porque é um negócio realmente fenomenal que faz o Erling Haaland nessa temporada. Com certeza um dos melhores jogadores do mundo. Desponta aí, quem sabe, para brigar por essa bola de ouro. Acho que junto com o Kane ali, junto com outros jogadores. Mas o Haaland tá voando, cara. E aí, volta melhor pro segundo tempo. O City volta melhor, consegue dar uma equilibrada maior no jogo. Mas mesmo assim, achei o Palace ainda um pouco melhor, um pouco mais... agressivo na partida e tendo algumas boas oportunidades. E mais uma vez foi parado pela genialidade dos jogadores do City, cara. Assim, o Cherki faz uma jogadaça, o Cherki tá jogando muito, assim. Que contratação fenomenal. Ele rola pro Phil Foden, que aí, cara, assim,
Vamos falar de Phil Foden de novo, né? A gente fala de Phil Foden toda semana, cara. Voltou, finalmente Que bom, voltou. né? Que bom, A né? gente fala que voltou e a gente vai falar para até o final da Premier League a gente vai falar, a gente vai comemorar como é bom ver o Phil Foden jogando bem de novo, sendo importante, cara, golaço no cantinho, sem chance pro Henderson, faz o 2-0 ali. E aí você falou bem, o Savinho tem a oportunidade lá no final do jogo, sofre o pênalti do próprio Dan Henderson e o Haaland faz o seu 17º gol em Premier League. Então, baita vitória, um confronto. Se você analisa a rodada antes dela acontecer, você fala, pô, o Arsenal contra o Wolverhampton, vitória tranquila, vitória muito fácil. City contra o Palace no Selhurst Park, cara, eu acho que o City pode perder ponto aqui. Não só isso, pode perder o jogo, cara. Não seria nada nenhum absurdo. E a gente tem um Arsenal parindo um porco-espinho para vencer o Wolverhampton, e o City, apesar de enfrentando muita dificuldade, venceu o Palace por 3-0. Então a diferença se mantém em 2 pontos e com o City ganhando muito mais confiança nesse momento da temporada. E, cara, campeonato abertíssimo, assim. Ainda acho o Arsenal bastante favorito, acho um Arsenal um time mais sólido, mais conciso, um trabalho melhor. Mas, cara, eu não vou duvidar desse City aí. Quem quiser que duvidar, que duvide, mas eu não vou entrar nessa. Cara, eu vejo o Manchester City hoje com essas vitórias aí, com esses empenhos durante o jogo, tendo oportunidade, fazendo gol quando tem que fazer, mais preparado que o Arsenal, sabe? Acho que o City sabe o caminho ali do título, o Guardiola já tem as cartas na mangas ali. Já o Arsenal sempre parece que vai mais na última curva ali, perde o controle, né? E a gente não falou, Vargas? Vitória gigantesca no meio de semana em Santiago Bernabéu contra o Real Madrid, cara. Vitória enorme, 2-1, saiu perdendo. Cara, que jogão. Saiu perdendo, o Rodrigo foi abrir o placar pro Real, mas o Nico Riley e o Haaland, sempre eles de pênalti, viraram o jogo pro City, que, cara, vitóriaça fora de casa. Evidente, é o Real Madrid em crise ali também, com o Xabi Alonso muito contestado, mas nunca é fácil você vencer no Bernabéu. Perfeito. A gente comentou aqui que o Arsenal chega em alguns momentos, ele perde o controle. Quem nem sabe que tá com o controle na mão é a equipe do Tottenham. Perdeu fora de casa para o Nottingham Forest 3-0. E a gente sempre vem comentando aqui esses altos e baixos do Tottenham, que, cara, já ficou chato. Já virou mesmice já, hein, ó. Hudson-Odoi fez 2 vezes e Sangaré fez mais um. Então, Nottingham Forest 3, Tottenham 0. Foram 15 chutes da equipe do Nottingham Forest, sendo dessas 15, 6 na meta. E já do lado do Tottenham, 5 chutes apenas e um só foi pro gol. 52% de posse de bola para o Tottenham, 48% de posse de bola para o Nottingham Forest. Com essa vitória, o Nottingham Forest já deu uma aliviada ali, né? Já saiu daquela zona ali do rebaixamento na 16ª colocação com 18 pontos. 5 pontos do West Ham primeiro na zona de rebaixamento. E com essa derrota, a equipe do Tottenham fica na 11ª posição com 22 pontos, Leonardo Lopes. Cara, monólogo. Assim, realmente é inacreditável esse altos e baixos, que muito mais baixos do que altos do Tottenham. Mais uma vez, assim, um negócio pavoroso de se assistir, cara. Se a gente falou que tinha melhorado um pouquinho na vitória anterior, eu não lembro qual time foi. Vou até pegar aqui para não deixar passar. A vitória contra a equipe do... Se bem que não, né? A gente falou da vitória... Peraí, deixa eu pegar aqui. Não é do Slavia Praga, não, no meio de semana. É sobre o Brentford. Venceu o Brentford na Premier League, aí venceu o Slavia Praga no meio de semana. E, cara, pô, 2 vitórias seguidas, jogando bem, fazendo gols, criando chances ofensivas, que é um negócio que era raro nesse time do Tottenham. Mas vem para esse jogo e, de novo, cara, assim, não sabe o que faz, assim, não sabe o que faz com a bola no pé. Realmente é só entregar a bola para o adversário e tentar se defender. Não consegue também, a defesa não tá bem. E ofensivamente uma lástima, novamente uma lástima, assim, um time que não cria nada, cara. E aí, para piorar, se a gente no começo da temporada falava de um Vicário que talvez fosse o melhor goleiro daquele momento na Premier League, agora é um goleiro que falha assim, jogo sim, jogo também, cara. E de novo aqui, comprometendo. O primeiro gol sai logo com 28 minutos ali, o gol do Hudson-Odoi, numa falha dele junto com o Gray, cara, assim, eu não sei nem dizer de quem foi mais falha, assim, porque o Vicário, de novo, comprometendo e o Gray pedindo bola ali naquele momento de pressão ali, e não percebeu o Sangaré chegando atrás dele, cara. Então perde uma bola ali que sai na cara do goleiro, o Sangaré toca pro Hudson-Odoi abrir o placar.
E aí, é um Tottenham que não mostra poder de reação, cara. Jogo muito abaixo de novo do Xavi Simons. Dessa vez, o Couto jogou mal, Colomani mal, Richarlison mal, todo mundo muito mal, assim, cara. Do outro lado, o Nottingham Forest, que a gente fala aqui, sofre muito, né? O Nottingham Forest vem derrota, vitória, derrota, vitória, derrota, vitória. E conseguiu um bom resultado aqui. O Igor Jesus fez um grande jogo, cara. Muito. Não fez gol, é verdade, mas, cara, atrapalhando os defensores ali, saindo da área, ajudando, armando o time em alguns momentos. Muito bem, assim, o Igor Jesus. Estou gostando do que estou vendo do Igor Jesus nessas últimas rodadas. Quem sabe não pode pintar uma convocação. Mas os dois grandes nomes do jogo são, óbvio, o Hudson Odoi por ter feito 2 gols e o Sangaré, cara. Além do golaço no final do jogo, são 3 participações em gols. Os 3 gols passam pelo pé do Sangaré. Então, que foi para mim o grande destaque da partida. Vitória importante do Forte, que dá uma respirada maior lá na parte de baixo da tabela. Tenta se afastar, né? Não consegue ainda. Tá só na 16ª colocação, mas já abre 5 pontos do West Ham. E o Tottenham ali, cara, naquele meio ali com 22 e com um horizonte que não parece chegar. A luz do fim do túnel não parece chegar nunca para a equipe do Tottenham. Perfeito. Estamos gravando esse episódio de hoje na segunda-feira, que acabou de acabar um jogaço. Manchester United 4, Bournemouth também 4. Resultado que ninguém esperava, e o carinha que vai cortar o cabelo, acho que ele nunca mais vai cortar o cabelo, Leonardo. Já era. Esquece. Cara, vamos pegar os números aqui, ó. Amari Diallo abriu o placar aos 13 minutos. Semênio empatou, mas no último lance do primeiro tempo, Casemiro colocou o Manchester United de novo na frente. No segundo tempo, o Evanilson empatou o jogo 2-2 e aos 52 o Tavernier colocou o Bournemouth na frente, mas Bruno Fernandes, dessa vez não de pênalti, aos 77 minutos, empatou o jogo e o Matheus Cunha na sequência virou 4-3, mas Krupp aos 84 colocou números finais na partida, 4 para a equipe do United e 4 para a equipe do Bournemouth. Ao todo, Leonardo, por 24 chutes do Manchester United, só 9 no gol. E do lado do Bournemouth foram 12 chutes, 9 no gol. 56% de posse de bola para a equipe do United, 44% de posse de bola para a equipe do Bournemouth. Com esse empate, o United fica na 6ª colocação com 26 pontos e o Bournemouth na 13ª colocação com 21 pontos, Leonardo Lopes. Cara, mais um empate pro Bournemouth, né? E aí, o torcedor do United vai até ficar bravo com a gente, assim, mas a gente não tem culpa, né? Porque eu queria ter sido, aparentemente foi um jogaço, assim. Mas, pô, deve ser a 4ª semana seguida que o United joga na segunda-feira e a gente não consegue assistir o jogo com calma ali para analisar, para poder trazer a análise aqui para o nosso público. Eu não tenho culpa se o United não joga competição europeia, se o United já caiu da Copa da Copa da Liga. Eu não tenho culpa, cara. Ele vai ficar jogando segunda-feira. Ajuda, pô. Aí ele vai ficar jogando segunda-feira e não tem como a gente trazer a análise perfeita aqui para vocês. Aparentemente foi um grande jogo, né? Preciso ver, eu vou assistir o jogo, né? Preciso ver que Bournemouth foi. Se foi o Bournemouth do começo, que é um Bournemouth encantador, ou se é o Bournemouth dos últimos jogos, que é assim, muito abaixo, com uma queda de rendimento muito clara, eu diria até natural, que via ali até a zona de rebaixamento se aproximando, até um pouquinho distante, mas se aproximando. Então, cara, mais um empate para os dois times, né? Para os dois times dá para falar mais um empate. Para o United passa o Liverpool, fica na 6ª colocação, o Bournemouth ainda olhando um pouquinho mais para baixo. Não dá para fazer muita análise, a gente realmente não viu com calma o jogo, mas acho que dá para colocar que foi um jogaço, mesmo sem ter assistido. Muito bem. Jogaço, eu não sei se foi, porque eu não acompanho esse jogo, mas há pedidos aqui nos bastidores. Leonardo Lopes, Sunderland e Newcastle. Vou pegar os números da partida aqui, ó. O Wout Madi fez o gol, mas não foi pro Newcastle, não. Foi gol contra para a equipe do Sunderland, que deu números finais ali. 1 para o Sunderland, 0 para o Newcastle. Ao todo, que jogo feio que foi aqui. Eu tô vendo pelas estatísticas, né, Leonardo? Foram 4 chutes do Sunderland, apenas 1 no gol. E 4 chutes para o lado do Newcastle, apenas 2 no gol. 52% de posse de bola para o Sunderland, 48% de posse de bola para a equipe do Newcastle. Com essa vitória, o Sunderland fica na 8ª colocação com 26 pontos. E com a derrota, o Newcastle fica na 12ª ali, colocação com 22 pontos, Leonardo. É o nosso jogo de destaque aqui no finalzinho desse episódio.
Cara, se tem uma coisa que esse jogo não foi um jogaço, assim. Um jogo realmente, assim, dificílimo de assistir. Nossa, que negócio ruim. E a gente esperava um jogaço, né? Porque era o grande jogo. Olha que coincidência. É o grande jogo da rodada e foi o pior jogo da rodada. Porque, querendo ou não, o Sunderland Newcastle é um grande clássico da história do futebol inglês. É um dos maiores clássicos aí, na questão de rivalidade, né? Do futebol como um todo. É um jogo realmente que tem ali muito, não vou dizer ódio, mas muita raiva ali das duas partes, duas cidades vizinhas aí, que é Sunderland e Newcastle. E, cara, a gente esperava muito porque esse confronto não acontece em Premier League há 10 anos, cara, assim. E a única vez que aconteceu nesse período foi na FA Cup, Newcastle evidentemente venceu, o Sunderland estava embaixo, né, terceira divisão e tal. Então são 10 anos sem esse clássico em Premier League e a gente esperava um jogaço, assim, mas não houve, assim. Os dois não tiveram quase nenhuma chance de gol. Um jogo extremamente truncado ali. É difícil até analisar, cara. Um jogo ruim, bem ruim, muito abaixo. O Voltemade, ele acabou decidindo o jogo e geralmente ele decide pró Newcastle. Dessa vez ele decidiu contra o Newcastle. Não dava nem para entender o que ele fez. Ele simplesmente cabeceou a bola para dentro do gol. O Ramsdale, inclusive, um pouco machucado. O Ramsdale foi titular, não conseguiu defender. E o Sunderland achou esse gol para vencer. Vitória importantíssima para a equipe do Sunderland. Sunderland, oitava colocação, mais uma vitória no Stage of Flight. Faz desse estádio sua fortaleza, ainda não perdeu, jogando em seus domínios. Chega a 26 pontos, oitavo lugar. Cara, que campeonato do Sunderland, só aplaudir. O Newcastle, que poderia dar uma engrenada boa aí, acaba conhecendo essa derrota. Se eu não me engano, vinha de 2 vitórias consecutivas. Não, vinha do empate com o Tottenham. Não lembro. Eu lembro que tem um empate com o Tottenham no meio, mas tinha 2 vitórias antes. É isso, deixa eu, só para não falar errado, antes do jogo contra o Sunderland, tem a vitória contra o Burnley, o empate com o Tottenham, vitória contra o Everton e vitória contra o City. Então, nos últimos 4 jogos, era um empate e 3 vitórias. Era uma sequência boa do Newcastle, fora a Liga dos Campeões, né, que empatou no meio de semana com o Leverkusen. Então, a gente esperava o Newcastle jogando mais, jogando melhor, né, desse time do Eddie Howe. Mas não rolou, assim, o jogo foi realmente muito ruim, e o Sunderland acabou achando esse gol, vitória importantíssima, coloca o Sunderland lá em cima, e cara, acho que a gente já pode, só que é difícil, né, sacramentar as coisas, porque o campeonato muda, começa a perder vários jogos seguidos aí, mas não dá para falar de nada de rebaixamento para esse time aqui, né, a gente tá falando de uma temporada de de acesso, né, pós-acesso, espetacular, cara. Que campanha do Sunderland, é realmente um negócio inacreditável, assim. Acho que ninguém, nem o torcedor mais otimista do Sunderland esperava uma campanha tão grande assim nesse retorno à Premier League. Muito bem. Estamos chegando então no final de mais um Pode dar um episódio, último destaque, Vargas? Porque claro. acho que não pode faltar, né? Porque acho que não pode faltar, porque tá voando no campeonato, mais uma vitória seguida. O Aston Villa não para, cara. Assim, um negócio impressionante. A campanha do Aston Villa venceu fora de casa, um jogo muito difícil. Venceu a equipe do West Ham. Evidentemente muito difícil pelo que foi o jogo, né? Porque assim, a gente imaginava a vitória do Aston Villa. Mas o West Ham, ele dificultou muito o jogo. Matheus Fernandes abre o placar logo no começo da partida. O empate vem logo na sequência, né? Antes dos 10 minutos, tem um gol contra ali que empata o jogo. Mas o Newcastle faz o segundo, ainda no primeiro tempo. E aí fica um bom tempo ali até aparecer ele, né? Morgan Rogers, de novo a gente vai falar dele. Cara, tá voando, cara. Fez 2 gols, decidiu a partida. Que jogador, cara. Assim, o Aston Villa vai ganhar muito dinheiro com o Morgan Rogers, que é extra classe, assim, jogadoraço. E que trabalho do time do Emery, tá? Já aí, terceira colocação, 33 pontos, 1 abaixo do City, 3 abaixo do Arsenal e com muitos méritos, tá? Um futebol bem legal de se ver até aqui. Perfeito. Vamos então para a próxima rodada 17, já estamos chegando perto do Boxing Day, hein? Sábado, dia 20 de dezembro, Newcastle e Chelsea às 9h30 da manhã, o jogo único ali da parte da manhã. Meio-dia, Wolverhampton e Brentford, City e West Ham, Brighton e Sunderland, Bournemouth e Burnley, e às 2h30 da tarde, ainda no sábado, Tottenham e Liverpool. 5 horas da tarde no sábado também tem Leeds United contra Crystal Palace. E também no mesmo horário teremos Everton e Arsenal para fecharmos os jogos de sábado. No domingo, apenas um jogo. Aston Villa e Manchester United, hein? Pode ser um jogão para acompanhar, é 1h30 da tarde. E na segunda-feira,
Fulham e Nottingham Forest jogam às 5 horas da tarde, Leonardo. Por hoje é só, hein? Só deixa eu passar os jogos de amanhã e de quarta, pela Copa da Liga Inglesa, ou Vargas, pela Carabao Cup, que já começa amanhã. Cardiff e Chelsea lá em País de Gales, 5 da tarde. Lembrando, jogos únicos, tá? Quem vencer já tá na semifinal. Aí já na quarta-feira, City e Brentford no Etihad Stadium. Na quarta-feira também, 5h15 da tarde, Newcastle e Fulham no St. James's Park. E aí tem um jogo aqui que ainda não tem... Tá aqui para mim terça-feira, dia 23, né, que é na outra semana, mas ainda não tem data, não tem nada, que é Arsenal e Crystal Palace. Mas esses 3 jogos de quarto final acontecem amanhã. E, Vargas, segunda-feira a gente vai estar aqui... terça-feira que vem a gente vai estar aqui normal, sobre a rodada da Premier League, mas na Boxing Day, na próxima, vai ter uma configuraçãozinha diferente, aí a gente vai adequar da melhor maneira, porque também não vamos estar aqui no dia 24 fazendo um programa sobre Premier League com o Peru na mão, né, Vargas? Que isso, lá ele, hein? Não sei, vai que? Né? Bom, por hoje é só, pessoal. Lembrem-se de seguir a gente no nosso Instagram, de se inscrever aqui no nosso canal e de acompanhar todas as notícias do nosso site varanesport.com.br. Festa do Chá fica por aqui, até semana que vem. Tenha uma ótima semana e até mais. Falou, Beijo, valeu. fui!